Bom dia às professoras, professores aqui presentes, ao nosso mediador, professor Vadinho, professor Vigílio. Estamos hoje aqui a Chapa 2, no segundo debate, agradecendo a presença da comunidade acadêmica do campus do Gama, da Universidade de Brasília. Eu sou o professor Rafael das Boas, professor também de um campus avançado, o campus da Ceilândia, o campus de Planaltina, e há também na chapa presente, inclusive aqui, a professora Renata Aquino, também professora de um campus avançado de Planaltina. Temos presentes aqui também a professora Maria Luísa Pinho Pereira, candidata a primeira vice-presidente, a professora Valdenisa Bento Peixoto, candidata a suplente da Tesouraria do Serviço Social, que são integrantes da nossa chapa, além dos membros das coordenações de campanha da Comissão Eleitoral, a quem a gente agradece a presença. Nós, docentes de campus avançados, sabemos bem o que é entrar na Universidade de Brasília e sofrer com condições não ideais ou inadequadas ainda de trabalho, no que diz respeito a condições de acessibilidade, de transporte. Aqui a gente vê um problema ainda da infraestrutura viária não completa, questões de segurança, questões de iluminação, questões de salas, laboratórios e equipamentos adequados ao desenvolvimento do nosso trabalho. Portanto, nós queremos, ao dialogar com todos os docentes dos campos avançados da Universidade de Brasília, dizer que a nossa chapa vai respeitar os professores, respeitar pela opção corajosa de adentrar na universidade por meio de campos avançados, onde inevitavelmente o pioneirismo é uma questão importante. São, de modo geral, 3 campi em que há pesquisas de vanguarda sendo desenvolvidas, cursos com altíssimo reconhecimento pelas avaliações do INEP, cursos com avaliações nota 5, programas de pós-graduação, com mestrado, especializações, inícios de doutorado. Então nós temos, ao contrário daquela imagem de que são campos que cumprem um papel de extensão assistencial da universidade, o que tem se consolidado pelos cursos, pela característica do corpo docente, pela característica do trabalho que vem sendo desenvolvido, pelo volume de pesquisas de extensão, tem se consolidado uma prática de altíssimo nível acadêmico, porém sem as condições adequadas. Então, nós nos comprometemos desde já com todos os docentes dos campos avançados da Universidade de Brasília, se eleitos, a Chapa 2, a DUMB me representa, a fazer uma reunião ampla, convidando a todos esses docentes para que nós possamos discutir quais são os gargalos, quais são as principais demandas, transformar isso em questões a serem encaminhadas como pautas da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília para a reitoria, para os conselhos superiores da universidade e também nas instâncias federais a que esses problemas dizem respeito. Bom dia a todas e todos, colegas da UNB Gama, professores Vadinho e Vigílio, bom dia. É uma grande satisfação estar aqui presente e uma grande responsabilidade também falar aos colegas do Gama. Eu sou Arius Camurim, da Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Fiz meu doutorado na área de Engenharia Civil, mas sou uma engenheira química. E atualmente atuo tanto no curso de Engenharia Civil como no curso de Engenharia Ambiental. Recentemente fiz meu estágio pós-doutoral na Universidade de Adelaide, Austrália, na Escola de Engenharia Química. Gostaria de continuar aqui na fala do Rafael e ressaltar que eu entrei na UNB em 2005, final de 2005, e sei que não é fácil para ninguém, enquanto docente novo na instituição, se adaptar a todas as exigências necessárias para a gente poder cumprir as nossas obrigações. O nosso compromisso, primeiro e antes de tudo, é com a democracia. Na nossa pauta de discussão, nós queremos resgatar o Conselho de Representantes enquanto instância deliberativa e representativa, para poder efetivamente escutar e entender todos os problemas relacionados à pluralidade que é a Universidade do Brasil. Um outro aspecto importante é a questão de demandas específicas, como conclua, por favor, professor.
Por 5 minutos, professor. Bom dia a todos aqui do Gama, professores, professoras, os colegas Rafael, Lúcia, todos os membros da Chapa 1 e 2 aqui presentes. Nós somos da Chapa 1 e meu nome é Vadim Arce, sou professor da Universidade, completando 20 anos de magistério esse ano, pela Universidade de Brasília. Também fui aluno da UNB nos anos 80 e convivo com a universidade há muito tempo e conheço bem quais são os problemas do que acontece dentro da universidade. Da nossa chapa, o nosso grupo, ele optou por diversas linhas e as principais delas começam com salário. Acho que uma das principais metas nossas como professores universitários é que tenhamos o reconhecimento pecuniário que nós devemos ter. Quando se falar o professor universitário, a professora e o salário do professor é sempre até motivo de piada. Eu acho isso muito deprimente quando a gente pensa nesse aspecto. Tivemos ganhos nesses últimos anos, tivemos alguns ganhos, mas o nosso salário ainda não se equipara aos salários das carreiras de gestores, carreiras principais do Executivo Nacional. Então, sendo do mesmo Executivo, nós somos membros do Executivo, a nossa carreira ainda está no 3º ou 4º patamar em relação a todas as outras carreiras. Então, nosso principal objetivo é fazer uma luta salarial pelo que é justo para que o professor receba, e não com alguns paliativos, às vezes. O nosso plano de carreira tem sido colocado, mas o salário ainda é defasado. O segundo ponto que é importante é justamente, o professor Rafael citou aqui, que são as condições de trabalho. Não adianta ter um bom professor, um bom salário, os alunos estarem dispostos e a gente não conseguir realizar o nosso trabalho em sala de aula por falta de equipamentos, às vezes não falta de laboratórios, falta de sala de aula, falta de infraestrutura em volta. Veja aqui, nós chegamos aqui no Gama, que é uma conquista importante da universidade, ter os campos avançados, para ter democratização do ensino, é fundamental, e isso não tem que ser de uma maneira física. A UNB tem que ser colocada como uma universidade de Brasília inteira, do Distrito Federal, e não só da Asa Norte. Então é importante que os campos aqui se desenvolvam. Agora, para nós é uma pena chegar aqui e não ver que o campus não está cercado, não tem uma cerca que vai poder delimitar o espaço do campus, você não tem asfalto para chegar nos estacionamentos, o estacionamento não é demarcado, a iluminação externa é deficiente e isso dificulta muito ter aula no final da tarde, noturno, deve ser praticamente impossível que aconteça isso. Então, isso são infraestruturas básicas para que você chegue ao seu local de trabalho e tenha o seu local de trabalho como sendo uma atitude saudável. Isso, depois, a gente pode conversar particularmente com todos sobre laboratórios, sobre questões que sejam mais importantes também, material, que dentro da sala de aula, o importante é encontrar a condição que o professor trabalhe e que consiga repassar as informações e formar pessoas que vão ser futuros profissionais de qualidade no país. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os colegas da mesa, todos presentes, mas cumprimentar especialmente as professoras mães, tá? Pelo dia de ontem, de hoje e sempre, né, em função da jornada dupla que elas têm, além da questão acadêmica, a questão familiar muitas vezes, e nem sempre isso é valorizado. O próprio Executivo concede hoje um auxílio creche, vamos chamar assim, de menos de R$100. Né? Então, esse é um dos pontos, né, que a Chapa dupla para os professores vai tratar, né? Ampliar aí a questão dos convênios já, sem descuidar da questão salarial e das condições de trabalho. Gostaria também de lembrar, né, o professor Asa faz parte da Chapa dupla para os professores, é um dos professores aqui mais antigos, aqui da área de engenharia, vai estar aqui presente conosco hoje. Então, eu sou do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas, a UNB é minha alma mater, né? Fiz todos os estudos por ela e me orgulho muito disso. E vejo com satisfação a ampliação da universidade. Né? Acho que é uma
um resgate do projeto de Darcy Ribeira, e Heraldo de Alencar. Agora precisamos de condições adequadas para isso. Obrigado. O candidato vai ter 1 minuto para formular a pergunta, seguindo a ordem do sorteio. Então, o professor Rafael tem 1 minuto para perguntar ao professor Landim. Com a palavra, professor. Professor Landim, uma questão que, após o lançamento do programa dos membros da chapa de vocês, apareceu nos debates, nos corredores, os colegas se colocando. Bom, então é a chapa da continuidade, porque tem dentro dela 4 integrantes que fizeram parte de gestões anteriores da diretoria de nossa seção sindical. Mas no debate anterior, o movimento do argumento de vocês foi de se descolar dessa perspectiva de continuidade, provavelmente muito em conta do desgaste que essas 3 gestões tiveram no processo de gestão da nossa seção sindical. Quer dizer, hoje a maioria não se sente efetivamente representado, há um desconforto, um desânimo muito grande com as 3 gestões anteriores. Há membros novos, porém há membros antigos, ou que já fizeram parte de outras gestões, como o professor Adson. E há um membro, que é o professor Remy Castione, que faz parte da direção nacional de uma outra federação de sindicatos, que é o PROIPS. Então, só queria colocar qual é a intenção pós-eleição, caso sejam eleitos. Sair do antes, aderir ao PROIPS, porque isso não ficou claro no programa de vocês. Obrigado. Professor Landim, professor Vigílio, o senhor tem 3 minutos para responder. Fala. Pergunta muito interessante. Então, qual a palavra? Uma pergunta muito interessante. A combinação da nossa chapa é exatamente conjugar a presença dos professores mais novos com os mais antigos, somar as experiências e, nesse sentido, aperfeiçoar os projetos desenvolvidos. Nós não somos porta-voz de nenhuma gestão passada. Cabe a cada uma delas, se for o caso, se posicionar ou defender-se. Então, quanto a isso, acho que as perguntas deveriam ser direcionadas aos dirigentes anteriores. O que nós apresentamos está nos nossos 22 pontos. Essa é a nossa proposta. Se houvesse um desgaste tão grande assim, eu não acredito que o número de filiados nos últimos anos não teria crescido. Esse é um ponto importante a destacar. Como no debate anterior, políticas que nós defendemos, não pessoas. Então, como eu mencionei no debate anterior, eu acredito aqui que a maioria seja favorável à permanência da UF nos salários. Eu acredito que a maioria deseja a conclusão das obras da casa do professor. E por aí vai. Nós devemos nos centrar em projetos. Quanto à presença de alguém filiado a uma outra entidade, há ainda uma contradição, porque eu escutei no debate matutino que a chapa 2 defenderia inclusive os professores não associados. Como é que se faz então restrição a um professor associado que tenha relativa discordância no tocante à política nacional? Então eu vejo nisso uma contradição, uma restrição. Quanto à posição, nossa chapa vai escutar a base sobre de que modo a seção sindical ATUNB deve permanecer nos próximos 2 anos. Essa não é uma decisão de diretoria, essa é uma decisão da base. A base vai se manifestar. Por isso que nós temos enfatizado a questão da pluralidade, da universalidade. Se remontarmos ao passado, 10, 12, 15, 20 anos, será que do ponto de vista nacional, uma categoria como a nossa, dos professores universitários, que tinha um salário médio dentro do Serviço Público Federal, e hoje tem, salvo engano, mais baixo, será que a condução dos últimos 10, 15, 20 anos foi adequada? Então é isso que nós gostaríamos de discutir com os associados e não associados. Aliás, é um desejo que a DUMB continue ampliando o número de associados. É importante essa proximidade com todos os professores. Então, nesse sentido, reitero, não será uma decisão da diretoria, será uma decisão de toda a categoria.
senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta ao professor Rafael Mendonça. Com a palavra, professor. Muito bem. Nós temos sempre uma política na universidade de colocar os projetos pelos diversos órgãos de fomento. Nós temos a FAP, nós temos verbas destinadas a diversas bases, para o desenvolvimento dos projetos dos professores dentro do campo da universidade e fora do campus também, os campos, na verdade. A minha pergunta para a Chapa 2 é: dentro desses fomentos, nós temos as fundações de apoio, que hoje são fundações, são instituições primordiais no funcionamento de instituições do Brasil inteiro e até no exterior. Então, eu gostaria de saber da Chapa 2, qual é a posição da Chapa 2 em relação às fundações de apoio na Universidade de Brasília para esse desenvolvimento dos projetos dos professores. Com a palavra, professor Rafael, por 3 minutos. Obrigado pela pergunta, professor Rodinha. Acho que é evidente que é um dado histórico que, se hoje as fundações se tornaram primordiais e inevitáveis, isso é decorrência de um processo longo, né, da lógica e da dinâmica de financiamento da pesquisa ou da dinâmica do recurso que nós temos para acessar os projetos e tudo. De fato, cabe a um sindicato ampliar a discussão sobre qual é o papel das fundações e qual é a posição que a base do sindicato vai definir para que nós possamos atuar. Nós hoje sabemos, concordamos que elas são inevitáveis. Muitos projetos hoje só são encaminhados via fundação de apoio. Isso é bom? Isso é ruim? O fato é que os professores hoje, eles entram na universidade e eles têm que desenvolver a atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Mas não há verba de pesquisa pré-estabelecida. O professor é obrigado a concorrer por editais em agências de fomento federais ou por essa dinâmica da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, para que ele possa obter recursos para o trabalho que ele já deveria ter condições objetivas garantidas. Então nós temos que concorrer com nossos colegas para desenvolver nossa atividade de pesquisa. Essa concorrência gera um clima hostil muitas vezes, um clima que não é agregador dentro dos departamentos, dentro das faculdades, e priva muitos novos docentes, também docentes que já estão há mais tempo, das possibilidades plenas de desenvolvimento de seus projetos de pesquisa. Então a discussão do sindicato, em alguma medida, é como desenvolver uma discussão política e encaminhamentos que proporcionem a todos os docentes da Universidade de Brasília condições efetivas para o desenvolvimento de suas pesquisas e seus projetos. Eu vou só dar 2 exemplos meus para ilustrar um pouco a questão dessa fundação de apoio. Logo quando entrei na Universidade de Brasília, eu fui contemplada com um projeto da FINEP, coordenadora institucional, e era uma demanda da FINEP que esse projeto fosse gerido por uma fundação de apoio. E, mais recentemente, há cerca de 2 anos atrás, eu fui contemplada com um outro projeto de pesquisa da FUNASA, cujo recurso exigia que fosse gerido pela Universidade de Brasília. Eu não tive apoio da Universidade de Brasília no sentido de celeridade no processo e não consegui viabilizar o projeto de pesquisa. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: as fundações de apoio, elas desde que tenham um controle social, né, para garantir que o processo seja bem elaborado, elas podem funcionar, mas a gente precisa discutir e agilizar os processos dentro da Universidade de Brasília. 5 segundos. Só dizer que muitos professores podem disputar vários editais, mas nem entram, porque são tão sobrecarregados que deixam de passar a oportunidade de financiamento de pesquisa, dada a lógica hoje que é a dinâmica da pesquisa na universidade. Feito pelo Adson, anotação aqui no Gama. Como a chapa pretende auxiliar na melhoria da situação dos docentes dos novos campos? Com a palavra por 3 minutos, professor. Pois bem, professor. Os novos campi, eles são relativamente novos, estão começando a desenvolver, e a gente pode notar, na visita que já fizemos aqui, na Planaltina, na Ceilândia, que são os principais metas de desenvolvimento, que os campi ainda são um pouco
modestos. Eu acho que existe a possibilidade de ampliação desses campos. Primeiro, de terminar o que está sendo colocado, ou seja, fazer asfaltamento, chegar até o local, colocar, como aqui o caso cerca, no caso que a gente vive uma rotina conserto de defeitos, vamos dizer assim, estruturais de prédios que estavam sendo colocados, rachaduras e tudo mais. Mas o principal é fazer com que haja uma expansão para que esses campos sejam realmente notórios, que tenham toda a sua infraestrutura para fornecer as matérias, ou seja, fornecer os cursos que são colocados por aí. É fundamental que nesses campos ele não tenha uma dependência de nenhum tipo de estrutura externa. Acho que tudo tem que ser desenvolvido aqui. E a partir daí desenvolver cursos que possam também, vamos dizer, suprir a necessidade da população em volta desses campos. E veja bem, a reclamação que eu tenho de muitos alunos que vão lá para a Universidade de Brasília e falam: poxa, por que a Ceilândia não tem um campus de música lá? Por que não tem um curso de música na Ceilândia? Porque aí nós não precisávamos pegar o ônibus para vir até aqui, vir ter aula e voltar para lá, nosso lugar de moradia. Então, eu acho que essas expansões são fundamentais e de modo a atender a população de uma maneira melhor. E fazer com que, dentro dessas infraestruturas que se colocam, o professor chegue naquele campus como se estivesse chegando em qualquer outro campus da universidade, com todo o equipamento e a infraestrutura básica que ele possa ter. Sem ter uma comparação, porque aqui é mais longe, então não tem isso, não tem aquilo. Isso é sempre complicado. Eu acho que é importante que o professor chegue e se sinta: não, eu vim para cá e aqui eu estou sendo bem atendido e eu tenho uma boa condição. Nesse sentido, a UNB pode contribuir ao articular-se tanto com o governo do Distrito Federal, tanto com a reitoria, com vistas a melhorar as condições de trabalho, especialmente nas novas unidades. Né? Acho que esse é um dever político da associação que não deve ser delegado. Aqui mesmo, o governo do Distrito Federal poderia ter tido uma atenção maior, seja com o asfalto, seja com a ampliação das linhas de ônibus, seja com a questão da segurança. Todos esses são pontos muito importantes. E também com a Câmara Legislativa. Afinal, o impacto social, o impacto cultural das novas unidades da UNB é muito alto nas administrações regionais que elas se são. A segunda pergunta é formulada pelo Luciano, aqui do Gama também, da Faculdade do Gama. Qual a posição da chapa sobre as fundações de apoio? 3 minutos, professor, com a palavra. Pois bem, para nós da chapa 1, as fundações de apoio hoje em dia são fundamentais no desenvolvimento de pesquisa na área tecnológica, na área cultural também. Nós, do Departamento de Música, por exemplo, utilizamos muito as fundações de apoio para a realização de diversos eventos, diversos concertos, para até levar a nossa música para o exterior. Nossa orquestra, do Departamento de Música, já fez apresentações na Alemanha, já realizou apresentações também pelo Brasil, em Londrina, em Curitiba, e isso tem se viabilizado muito em função das fundações de apoio ajudando isso. Eu, particularmente, já fiz parte de uma fundação de apoio, já fui do Conselho Superior da Fundação de Apoio, e eu sei quanto é importante. Às vezes os professores chegam, um professor de física, falavam assim: nós precisamos comprar uma impressora, porque a nossa impressora não dá, e nós temos que fazer o terminal do nosso relatório lá, e a universidade falou que vai demorar uns 3 meses para poder eles comprarem o setor de compras dele, e as fundações de apoio, às vezes, poderiam fazer de uma maneira melhor o apoio a essas demandas dos professores. Ou seja, as fundações de apoio hoje em dia é uma maneira, vamos dizer assim, mais ágil. Nós temos esse problema de compras, que é uma outra situação também na universidade, e que desenvolvimento desse projeto, dessas compras, torna-se a pesquisa do professor mais lenta e mais demorada, mais morosa. E as fundações de apoio podem, de certa maneira, apoiar melhor essas demandas que os professores têm no desenvolvimento das suas atividades.
terceira e última pergunta foi formulada pela Patrícia Pinheiro, do Departamento de Serviço Social. Professor Vadinho, no debate anterior, na Faculdade de Planaltina, o senhor afirmou que a luta sindical prioritária de sua gestão, caso ganhe as eleições, seria pela melhoria salarial. Qual o mecanismo ou estratégias que pretende utilizar para atingir esse objetivo? 3 minutos, professor. Obrigado. Vamos dizer assim, melhoria salarial, o que significa o salário? O salário é a prestação pecuniária sobre o valor da produção que você tem de um determinado trabalho. Como é que nós podemos melhorar o nosso salário? Como é que nós podemos falar que o nosso salário é melhor? Eu acho que a primeira parte seria um convencimento da importância e da valorização do trabalho do professor. Eu acho que ações junto a instituições como o MEC ou o governo federal, que são onde nós estamos votados, seriam as principais prioridades de colocação para que o governo se sensibilizasse e juntamente a comunidade. Eu acho que na função da nossa chapa, colocar quais são as ações, qual é o que devemos fazer, é uma coisa um pouco única para nós respondermos. Eu acho que todos os associados devem participar desse debate e verificar quais são as ações mais importantes que devemos fazer para que isso aconteça. Existem diversos estágios iniciais, estágios secundários, estágios finais também, que podem levar a, vamos dizer, debates um pouco mais duros, mais pesados. Mas, do nosso ponto de vista, eu acho que isso tudo tem que ser discutido com os nossos associados e colocado qual é a maneira que nós vamos encaminhar isso. Mas o principal é valorizar a figura do professor, valorizar o professor, deixar bem claro qual é a função do professor, o que nós fazemos, como é a nossa atuação, por que nós fazemos isso, as horas que nós temos, que nós usamos para sala de aula, elaboração de aula, pesquisa, extensão, tudo isso colocado de maneira que nós possamos vislumbrar, que essa sociedade e o governo possam vislumbrar qual é realmente a atuação do professor e o que o professor faz nesse sentido. Naturalmente, valorizar a ação sindical no âmbito nacional, junto à reitoria, para que tenha uma determinada atuação com a ANDIFES, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação. Naturalmente, esse é um trabalho coletivo, não depende de uma só sessão sindical e nem de uma reitoria, e também ter uma presença maior no parlamento. Nós somos praticamente invisíveis perante o corpo parlamentar. Nós precisamos repensar a atuação da nossa representação no espaço em que se discute projetos importantes da nossa carreira, não só do ponto de vista da remuneração, como também das condições de trabalho, da ampliação do número de universidades, das escolas federais agora. Então, é um trabalho amplo, coletivo, naturalmente. Formulada pelo Luciano, faculdade aqui do Gama. Qual a posição da chapa sobre o voto eletrônico e o voto em urna? 3 minutos, professor. Obrigado pela pergunta, Luciano. Nós, inclusive, divulgamos pelo meio da LUMB um texto em que nós detalhamos a nossa posição. Nós entendemos que há, no regimento da nossa seção sindical, critérios específicos onde estão estabelecidos os espaços para a tomada de decisões na nossa seção sindical. São eles a instância máxima, a Assembleia Geral, mas nós temos também o Conselho de Representantes, temos as comissões que estão sob subsídio, que podem elaborar as questões até chegarem nessas instâncias. Nós entendemos que para que a representação sindical se faça de maneira mais eficiente, as tecnologias de informação e comunicação devem ser potencializadas. Agora, há uma discordância nossa em relação à maneira, sobretudo como a gestão anterior vem buscando utilizar esses meios. Porque quando um sindicalizado recebe em seu correio eletrônico uma proposta para dizer sim e não,
deve preceder a essa consulta a obrigação da diretoria, conforme rege o Estatuto, artigos 5º, 6º, 28º, a tarefa de subsidiar, a tarefa de promover informações e promover debates que possam elevar o nível de conhecimento da categoria sobre os pontos que devem ser votados. De silêncio, a Universidade de Brasília teve mais de 20 anos. Nós precisamos fortalecer espaços de decisões em instâncias deliberativas, evidentemente de maneira tranquila, harmônica, como tem sido esses dois debates entre as duas chapas. Nós precisamos da cultura do debate, porque essa é a cultura que rege a dinâmica da vida numa universidade. Então, nós não somos, em hipótese alguma, contra a dimensão complementar das novas tecnologias de informação e comunicação. Nós temos receio, pelo uso que tem sido feito pela última gestão, de que se esvazie por completo a cultura de participação na medida em que as pessoas se omitem de obter informações e a diretoria se omite de transmitir informações e as decisões são tomadas sem o mínimo espaço de acumulação e debate. Por isso, nós nos comprometemos em fortalecer as instâncias representativas. Pretendemos criar uma revista eletrônica e pretendemos potencializar o debate entre nós, que somos, sobretudo, pesquisadores profissionais de diversos temas, e nós temos condição de, pela base da nossa categoria, nos subsidiar, além de nós termos o subsídio do nosso sindicato nacional, que produz cadernos, como esse da precarização das condições de trabalho, que nos dão uma visão de dimensão dos problemas para que a gente possa tomar decisões. Conclua, professor. A segunda pergunta, formulada pela Ana Tereza, da Faculdade de Educação. A Chapa 1 propõe a equiparação com a carreira do Magistério Superior com Ciência e Tecnologia. Qual a avaliação da Chapa 2 a respeito dessa proposta e o que sugere para a valorização da nossa carreira? Com a palavra, professor. Obrigado pela pergunta. Nós vemos aí uma diferença central entre as duas chapas. É evidente que muitos pontos, por serem duas chapas que visam dirigir a seção sindical da DRUMB, há muitos pontos cujos temas são parecidos. Mas aqui é uma oportunidade central de estabelecer uma diferença. A luta, como tem sido enfatizado pela Chapa 1, pela ênfase na questão salarial, pode nos levar ao fim de cada acordo feito com o governo, que não contempla as condições de trabalho, há um ciclo intermitente de greves e greves, que é o que nenhum docente quer, pois atrapalha nosso ensino, nossa pesquisa e nossa extensão. Porque onde nós entendemos que o salário vai ser garantido, fixado e seguro para a categoria? Quando nós aprovarmos um plano de carreira único do magistério superior. E nesse sentido, parece que já há uma divergência. Por isso, professor Virgílio, é que nós perguntamos a respeito do PROIPES, já que há um membro dessa outra federação de sindicatos, porque a Chapa não se compromete com a perspectiva da carreira única do antes, que é uma carreira em 13 pontos, 13 steps de carreira, com avanços a cada período de 2 anos de 5% por mérito, não é por tempo. O projeto vive dizendo que o antes não contempla o mérito, pelo contrário, é um avanço progressivo por mérito que nós podemos solicitar. Então nós entendemos que na medida que nós consolidamos a carreira, nós também consolidamos um patamar progressivo de avanço salarial. Sem isso, é uma luta conjuntural, de curto prazo, desgastante para a categoria, que nos leva a essas mobilizações recorrentes de greve em greve. Nós queremos algo de médio e longo prazo. Na UNB, nós temos atualmente 66,94% dos docentes na classe de adjunto. Se nós olharmos o que está posto aí na legislação, na Lei 12.863 de 2013, que estabelece o nosso plano de carreira, nós vamos perceber, e aí vamos olhar os números, como bons engenheiros. Nós vamos perceber que o governo favoreceu a classe de associado e titular. E nós vamos perceber também que existe um buraco entre adjunto e associado, que se eu, como adjunta 3, não estiver credenciado a um programa de pós-graduação, é a parte de cá. Eu perco a esperança de um dia chegar associado. Então, essa discussão a gente tem que fazer.
Terceira pergunta, formulada pela Valdenísia Peixoto, lotada no IH. Como a chapa 2 avalia o uso do espaço físico da casa do professor pela atual gestão e quais as propostas da chapa sobre isso? 3 minutos, professor. Obrigado pela pergunta. Assim como o professor Badinho, eu também sou do campo das artes, professor de literatura na pós-graduação em literaturas da UNB, professor de teatro e audiovisual no campus de Planaltina. E nós avaliamos que é um espaço físico genial. Está aqui professores como a professora Raquel, que foi de diretorias anteriores, diretorias que se empenharam em construir aquele espaço. É um espaço bastante subutilizado hoje em dia. Nós não vemos, não recebemos, pelo nosso meio, nenhuma informação de professores, por exemplo, lançando seus livros naquele espaço. Ou nenhum grupo de professores promovendo algum debate de seus grupos de pesquisa ou debates mais ampliados sobre pautas que dizem respeito às demandas do nosso segmento. Então, nós pretendemos, isso é um ponto aqui do nosso programa, revitalizar a Casa do Professor. Como? Constituindo ali um espaço acolhedor, que seja um espaço de convivência, um espaço de confraternização, mas também um espaço de debate acadêmico, de debate político, onde não só nós, do nosso segmento docente da Universidade de Brasília, se sinta bem recebido, mas toda a comunidade acadêmica da Universidade de Brasília. Porque nós entendemos que a nossa função de professor não é só para dentro de sala de aula. Nós somos professores e o Sindicato de Professores da Universidade de Brasília tem compromisso com os outros segmentos de promover o debate e encontrar quais são as demandas comuns para que a comunidade acadêmica se fortaleça. Então nós temos propostas no âmbito da confraternização para potencializar o uso artístico do espaço, potencializar ali esse ambiente de convivência. Qual é hoje o ambiente de convivência que nós temos na Universidade de Brasília? Ali perto do Banco do Brasil, o Café com Letras, pequeno, nós não utilizamos, nós não criamos até hoje a cultura de frequentar a casa do professor como algo que é nosso, para além das nossas demandas individuais, para além da assessoria jurídica, para além de uma ou outra reunião que a gente tenha que se fazer presente. Nós queremos que aquele seja um espaço permanentemente cheio de vida, de atividade, de iniciativas em todas as frentes que dizem respeito ao nosso sindicato. Só para finalizar, a casa do professor ela tem que ter um caráter de acolher todos e todas que ali queiram passar e participar dos eventos. Em nenhum momento eu me sinto acolhida na casa do professor. E eu acho que vários colegas pensam assim. A gente quer realmente que esse espaço seja aproveitado para acolher todos os docentes, a pluralidade da Universidade de Brasília. Só dizer, nós estivemos em vários departamentos, e dentre eles 3 do Instituto de Artes, e no Colegiado de Artes Cênicas, por exemplo, os professores ficaram bastante animados com o nosso convite para que eles ocupem o espaço da casa do professor. Não apenas o Anfiteatro número 9 e outros espaços tradicionais, mas que o nosso espaço seja um espaço de promoção da vida cultural da Universidade de Brasília. Obrigado, professor. Cada candidato terá 3 minutos para a resposta. Pergunta formulada pela Patrícia Pinheiro, Departamento de Serviço Social. Quais as participações importantes no que se refere à atividade político-sindical que os presidentes, cabeças das chapas, tiveram ao longo de sua trajetória na UNB? Por 3 minutos. Política sindical. Por 3 minutos. Eu preciso remeter ao responder a minha vida dentro da Universidade de Brasília desde 1996. Eu entrei no curso da Faculdade de Comunicação e lá, por 3 anos, eu fui diretor do centro acadêmico, representando os estudantes nas reuniões de colegiado e conselho daquela faculdade. Inclusive, amanhã lá nós temos um encontro com todo o corpo docente, muitos dos quais foram meus ex-professores. Foram meus professores, hoje são ex-professores e colegas de Universidade de Brasília. Enquanto eu estava no movimento estudantil, eu representei os estudantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eram 7 conselheiros, 7 suplentes, eu era um dos conselheiros titulares na gestão que durou entre 1999 e 2001. Eu sou professor da Universidade de Brasília como professor voluntário desde 2007.
É muito importante dizer isso, porque circulou um texto da professora Ana Valente, alegando que eu entrei na Universidade do Brasil em 2011, portanto teria só 3 anos de docência. Não, eu tenho experiência como professor voluntário desde 2007, eu era professor doutorando dessa universidade, ajudei a construir experiências piloto dentro do campus de Planaltino. Em 2009 eu entro como professor efetivo. Desde lá, fui convocado a participar em uma série de instâncias pela direção do professor Marcelo Zerril e João Luiz, o vice-diretor, por exemplo, a criação da comissão do projeto político pedagógico institucional. 8 professores eu participei dessa comissão. Eu fui o primeiro coordenador de comunicação do campus de Planaltino. Eu fui membro representante da área de Ciências Sociais no Conselho Superior da Faculdade de Planaltino, na instância máxima decisória. Durante 2 anos, eu representei a área de Ciências Sociais com 11 professores e doutores nesse espaço. Eu fiz parte do grupo de coordenação do curso de licenciatura em Educação do Campo, faço parte do colegiado de pós-graduação em Literaturas da Universidade de Brasília, coordeno um projeto financiado pelo CNPq chamado Residência Agrária, pelo CNPq e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, PRONERA. Coordenei 2 projetos de extensão, um deles financiado pela Secretaria Nacional de Juventude e pelo Ministério da Comunicação, um projeto de produção audiovisual. Coordenei projetos de formação de grupos teatrais, que é a minha área de atuação em áreas rurais, em áreas quilombolas, também em áreas urbanas. Então, eu tenho experiência no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. E acho que isso foi um dos fatores pelos quais esse grande coletivo que eu hoje represento na condição de presidente da Chapa 2 me escolheu para essa função de presidente da Chapa. Alguém que teve um amplo trânsito na Universidade de Brasília, conhece os 4 viés de atuação, ensino, pesquisa, extensão e gestão. Sou um professor recém-egresso oficialmente desde 2009, mas que represento parte dos anseios desse amplo grupo de professores com mais ou menos idade, mais novos dentro da Universidade de Brasília, que hoje estão demandando uma representação sindical. Obrigado, professor. Professor Vadinho, por 3 minutos. Bom, da atuação. Eu entrei na Universidade do Brasil em 1984. Isso no curso de Física, e logo em seguida, em 85, eu fui para a música. A música fiz parte de uma coordenação do CA, 87, 88, que era um grupo, não tinha presidente, era um grupo do CA, onde era uma gestão combinada, sem presidente, sem secretário, onde todos faziam todas as suas gestões. Então, foi uma das primeiras experiências que a gente teve de fazer um CA coletivo, onde tinham mais de 18 participantes, onde a gente conseguiu, dessa maneira, montar até uma orquestra sinfônica na universidade que não existia. Então, esse CA foi muito importante para o fortalecimento do departamento de música durante toda essa época. Depois da minha atuação como professor, estou de volta aqui, eu já fui coordenador de 9 projetos de extensão, sendo que 2 deles de ação contínua. Uma deles foi a criação da Big Band da Universidade de Brasília. Hoje a gente tem uma orquestra de música popular, chama Orquestra Popular Candana, que é fruto de uma ação de extensão. A universidade não tinha uma maneira de realizar uma orquestra por falta de alunos. Então, com a ação de extensão, a gente conseguiu atrair muitos músicos de fora e colocar essa extensão funcionando. Promovi semanas de extensão internacionais, onde durante um ano trouxemos, a cada 4 meses, trazemos músicos internacionais para atuação e masterclass para os alunos. Outras atividades de extensão, em função de workshops, em função de encontros nacionais, encontros regionais na área do meu instrumento, que é o saxofone, e com isso a gente participou bastante de extensão nisso. Dentro da minha atuação, dentro da questão administrativa, eu já fui chefe do departamento por 2 gestões, coordenador de atuação por 2 gestões, atualmente estou como membro do Consune, já fui membro do Consune uma outra vez, já fui membro do CEP, suplente também. Também atuei dentro da fundação da FUBRA, fui conselheiro do Conselho Superior da FUBRA, dentro dessa questão de fundação de apoio. Na atuação como docente, eu já tive, como projeto de formando, já tive mais de 27 alunos que eu já orientei na formação, nesses últimos 20 anos, todos eles com o instrumento de saxofone, que é a minha especialidade,
onde eu dou assistência do aluno do primeiro ao último semestre e fazendo com que ele saia instrumentista com bacharelado na área. Na questão sindical, ainda na minha, vamos dizer assim, na minha atuação como aluno, nós tínhamos os debates que eram realizados no Teatro de Arena, isso era nos anos de 1987, 88, 86, 88, e eu sempre estive presente a todos os debates, porque na época os professores não tinham uma representatividade por uma questão de regime, vamos dizer, o regime não permitia que os professores fizessem, os alunos que faziam as grandes greves da universidade na época. Obrigado. A segunda pergunta, formulada pela Valdelícia Peixoto, do Instituto de Humanas. Nas 3 últimas gestões, houve uma grande evasão dos diretores. Como as chapas avaliam esse nível de compromisso com o sindicato e o que farão diante disso? Professor Rafael. Diretores do sindicato, da seção sindical. Aqui não especifica de Valdelícia. Sindicato? Da diretoria. Por 3 minutos, professor. É uma oportunidade, porque na cultura nossa do presidencialismo se atribui muita expectativa em torno do currículo e da trajetória, do mérito do presidente. Agora, a pergunta é muito boa, porque nós podemos falar do grupo que está envolvido nessa campanha, né, da Chapa 2, que pretende dirigir o sindicato. Quem somos nós? São 6 mulheres, 4 homens, 8 doutores, dentre os quais 7 são integrantes de programas de pós-graduação. O nível de participação já na campanha tem evidenciado que, caso eleita, a Chapa 2 vai ser bastante representativa na sua divisão de tarefas entre os 10 diretores e mais que isso, porque nós fazemos parte de um grupo que vem dialogando a respeito dos problemas da Universidade de Brasília há bastante tempo, porque somos docentes, isso nos preocupa, sobretudo porque não temos visto o nosso sindicato representando as questões de maneira que nós consideramos que sejam eficazes. Por exemplo, não vemos a voz ativa da diretoria da DUMB no Conselho, no Conselho Superior da Universidade. Não vemos a diretoria da DUMB com voz ativa no CAD. Não vemos a diretoria se empenhando efetivamente para participar das reuniões das comissões que são deliberadas pelo Conselho de Representantes. Por exemplo, a Comissão de Moradia teve, segundo informações de integrantes do nosso grupo de apoio que fazem parte da comissão, teve mais de 15 reuniões e em apenas 2 o presidente da atual gestão participou, embora ele devesse participar ativamente desses espaços para poder representar efetivamente. Então, é um grupo diverso, como vocês podem ver no programa. Nós temos basicamente as grandes áreas de conhecimento e grandes departamentos representados na nossa chapa, e um grupo que pretende atuar da maneira mais integrada possível, representando efetivamente a todos e todas, por isso não há nenhuma contradição com o que nós afirmamos no primeiro debate. Nós vamos representar quem discorda da perspectiva da carreira única para o magistério superior, vamos representar quem concorda, quem discorda da nossa perspectiva de programa. Isso, se eleitos, vamos ter voz ativa e franquear a voz a todos nos diversos espaços de debate. Tanto é representativa a união da nossa chapa que hoje eu estou aqui nessa mesa de debate. No debate passado nós tivemos a professora Maria Luísa, primeira vice-presidente, e provavelmente nos outros 2 debates teremos colegas diferentes, porque nós não temos medo de conversar com vocês, nós não temos medo de debater, nós temos uma união da nossa chapa em torno de um pensamento, uma DUMB democrática para todos e todas. Obrigada. Obrigado. Professor Vadim, por 3 minutos, professor Virgílio. Uma pergunta interessante. A DUMB vai funcionar, enfim, através da mobilização da Assembleia Geral, do Conselho de Representantes e da direção. Então, isoladamente considerar a direção trará um quadro insuficiente e incompleto de como deve ser a participação da nossa seção sindical. Eu costumo comparar um pouco com o funcionamento da pós-graduação. Não adianta ter um colega muito produtivo, 1 ou 2,
possível frequentar as assembleias da turma, aí eu entrei mais ou menos, acho que no mesmo período do Rafael, efetivo 2009, com exceção de questões relativas à URP e greve, o comparecimento é baixíssimo. Colegas que vão aqui às reuniões, Cristiano Mancini, inclusive, podem atestar isso. Então, nós precisamos ver como, não só uma futura direção tenha uma participação maior, que todos os membros possam contribuir mais, mas nos outros dois segmentos também, principalmente a Assembleia Geral. Eu acredito que, se nós queremos uma seção sindical forte, se nós temos mais de 2.000 associados, os colegas têm que comparecer, inclusive, muitas vezes, para materializar suas reclamações, suas queixas, suas dúvidas. Então, esse é um ponto importante para a nossa chave, para os professores. Estimular mais a participação de todos os colegas. Lembrando, claro, que os colegas que fazem parte das duas chaves têm ciência disso, de que nós não temos a disponibilidade para a dedicação integral, porque a ABUMB não dispõe de nenhum, poderia, isso inclusive ser colocado para os associados, de um colega que possa estar à frente das questões sindicais. Todos os colegas que fazem parte da chapa, independentemente da diferença, deverão manter suas atividades cotidianas. E isso exige algo a mais de todos os participantes. E daí a necessidade do apoio dos colegas, seja no Conselho dos Representantes, seja no funcionamento de comissões específicas, comissões da DOC, como também da Assembleia Geral. A ABUMB é a soma da participação de todos. Bem, vamos ao último momento do debate, são as considerações finais. Cada candidato tem mais 3 minutos para encerrar sua participação, e aqui a gente inverte novamente a ordem de sorteio inicial. Então, o professor Vadim inicia suas considerações finais. Por 3 minutos, professor. Pois bem, primeiro agradecendo a presença de todos aqui, que a gente fizesse esse debate, colocar alguns pontos que foram, como a formato do debate não é de réplica, tréplica, mas alguns pontos que foram importantes aqui. Como a proposta de carreira da ANDES foi colocada, dizendo que a chapa 1 defende a outra. Eu seria a primeira pessoa que defenderia da ANDES. Eu sou professor assistente de mestrado. Com 20 anos de universidade, eu já estaria no topo da pirâmide, não exatamente como assistente 2 onde eu estou. Então, esse é um debate que tem que ser feito entre todos. Não é a chapa que vai decidir isso. Quem vai decidir são os associados. O que vai ser feito? Nós temos gente de todos os lados. Nós temos do PROINPES, da ANDES, de todos os locais. Nossa missão é aqui reunir a todos vocês e colocar o que é que nós docentes, todos nós, incluindo a nossa chapa, 1 ou 2, queremos que a nossa associação faça em relação à nossa carreira. E isso quem vai decidir não somos nós da chapa. Isso quem vai decidir são os professores, que vão estar lá debatendo e colocando a sua posição e onde deve ser. Então é importante essa ponta. Outro ponto que é importante, que o professor Rafael falou, que eu acho que é fundamental. Voto eletrônico, somos favoráveis a que tenha voto eletrônico, sim, mas sempre com a discussão. Sem discussão não tem como votar. Não tem como dizer sim, não. Concordo nessa posição plenamente. Eu acho que a discussão em Assembleia é o mais saudável que existe. Então nós temos que nos mobilizar, tanto os chapadores quanto nós vamos nos mobilizar, a colocar as nossas assembleias com vigor, ou seja, com gente realmente enchendo as nossas galerias e debatendo, colocando esse debate em função do que é bom para o professor. Então, nós da Chapa 1 não somos pessoas que estão tentando colocar alguma coisa, vamos dizer assim, que não seja debatida. Nós queremos debater, nós queremos fazer. E a nossa função é justamente de debater, de levar o debate, de ouvir a todos, aqui e em qualquer lugar, nos campos todos da universidade. Então, esse debate amplo de quais são as decisões que têm que ser tomadas são dos associados e não da chapa. A chapa se coloca aqui na questão, deve-se ouvir a todos, e não se deve ouvir um ou outro se fazer algum debate.
Isso é a soma, como eu disse agora há pouco, da participação de todos que vai ampliar, né, a importância que a ABUNB tem na vida trabalhista, na vida sindical de cada um. Nós somos mais de 2.000 associados, todos nós aqui, e o debate é importante, nos devemos interrogar, não é, por que não há uma participação tão expressa. E devemos verificar como a consulta eletrônica pode estimular uma participação maior. Em momento algum se coloca, e a Assembleia vai dizer o que é importante, será colocado em prática. Com a palavra por 3 minutos, professor Rafael, para suas considerações finais. Nós agradecemos ao mediador, aos presentes e aos 2 professores aqui da Chapa 1 pelo gostoso clima de debate e acho que contribui para a comunidade acadêmica a formular suas posições. Nós acreditamos que o sindicato tem que ser propositivo. Por isso, nós deixamos bem claro que nós associamos a conquista salarial à conquista de uma carreira, de um plano de carreira efetivo, que esteja vinculado a uma perspectiva de carreira única para o magistério superior, ou seja, as 4 dimensões, ensino, pesquisa, extensão e gestão, nos diferenciam de uma série de carreiras do ciclo de gestão do Executivo Federal para mais, não para menos. Porque, além de pesquisar como os pesquisadores do MCT, da Embrapa, nós temos que ensinar, temos que orientar, temos que atuar na gestão. Então, nós acreditamos que as conquistas que nós podemos ter no que a gente lute por carreira serão grandes. Porque são conquistas que dão condições de fundamentar a nossa atuação dentro de um projeto maior de democratização do ensino para o Brasil. Então, nós acreditamos também que já existe um acúmulo nessa área. Nós acreditamos que no último ciclo de greves, o que o PROIF procura ver como conquista foi, na verdade, um entrave a discussões que nós poderíamos ter tido para mais, do ponto de vista salarial, de carreira e do ponto de vista das condições de trabalho. O governo ignorou por completo a discussão sobre condições de trabalho, qualidade de trabalho e precarização. Então, nós queremos consolidar um patamar de acúmulo consistente e permanente. Para isso, é preciso debater, é preciso escutar a todos, é preciso propor. Nós nos comprometemos com isso, trazer informações, discutir a partir da base, elevar o nível de conhecimento sobre as propostas de carreira que existem a partir da proposta do ANTES, a proposta do PROIF. Não queremos cair de cada 2 ou 3 anos a novos sustos, porque daí a gente tem que discutir tudo imediatamente, conjunturalmente, só pelo âmbito do salário. Nós queremos uma luta ampla e para isso a gente considera que temos que ter um sindicato plural, democrático, participativo, para todos nós. Vou finalizar falando de um ponto bastante específico, a questão de financiamento de pesquisa. Quando a gente fala do fortalecimento da FAPDF, a gente quer dizer o seguinte: uma fundação fortalecida significa maiores oportunidades para nós, professores da UNB, porque nacionalmente, muitas vezes, a competição é injusta. Se pensarmos em CNPq e FINEP. A FAPDF ela tem que ser consistente, ela não pode ser uma fundação vagabunda. Uma hora tem verba, outra hora não tem verba. Então, esse é um ponto que a gente pode explorar e pode debater e pode lutar. No outro aspecto, agora falando nacionalmente, a questão da defesa dos fundos setoriais. A luta contra o contingenciamento dos recursos desses fundos e a transparência na decisão das prioridades das agências de pesquisa. Obrigada. Bem, chegamos ao fim do debate. Obrigado pela presença de todos. Lembrando que o próximo debate ocorre na Faculdade UNB Ceilândia, no próximo dia 16, às 11 horas. Boa tarde a todos.